Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês Look Back, o novo one-shot de Tatsuki Fujimoto, criador do tão falado Chainsaw Man. E caso vocês queiram ler essa obra, ela está disponível de graça na Shonen Jump Plus. Vocês pediram e eu finalmente trouxe para o canal. Perdão pela demora e obrigado por terem paciência. E essa nova obra do Fujimoto está repleta de referências a obras de ficção como Chainsaw Man e a eventos reais como o ataque a Kyoto Animation. E eu devo dizer logo no início do vídeo que eu gostei bastante do que eu acredito ser a mensagem dessa história. Me identifiquei com os personagens em certos momentos, mais precisamente com a Fujino. E como sempre, antes de continuarmos, me permitam falar um pouco da história. A Fujino, uma garota da quarta série, desenha algumas tirinhas para o jornal da escola constantemente, e por causa disso ela é elogiada por amigos e parentes por ter o que eles acreditam ser uma ótima habilidade em desenhar. Porém, uma outra garota chamada Kyomoto começa também a desenhar algumas tirinhas para o jornal da escola, e ela consegue desenhar muito bem, fazendo com que a Fujino se sinta inferior. A partir daí, Fujino se dedica cada vez mais a desenhar, tentando superar a Kyomoto. O que ela não esperava é que dessas tentativas de superar a sua colega, nasceria uma grande amizade. E, bom, eu concordo com o que algumas pessoas falaram, que essa história é bem simples e ao mesmo tempo muito boa. Não foi um dos melhores dramas que eu já vi, mas foi uma experiência agradável sem sombra de dúvidas. Também tem várias pessoas dizendo que essa história é sobre o próprio Fujimoto. Se você juntar o Fuji de Fujino com o Moto de Kyomoto, você acaba com a palavra Fujimoto. Não só isso, como também a Kyomoto vai estudar na Escola de Artes da Prefeitura de Yamagata. E para quem não sabe, o Fujimoto se graduou na Universidade de Artes de Yamagata. Coincidência? Eu acho que não. Também tivemos referências aqui e ali ao mangá de Chainsaw Man. Por exemplo, tem um painel onde a Kyomoto está pintando a porta que o Pochita pediu para o Denji não abrir. Outros leitores acreditam que o mangá Shark Kick é uma referência ao tão querido Bin, o possesso tubarão. E é claro, também tivemos o ataque à Escola de Artes de Yamagata, que é uma referência ao ataque que foi feito contra o estúdio Kyoto Animation. A arte do Fujimoto continua com aquele charme que eu adoro. Uma das coisas que eu realmente gosto no estilo do Fujimoto é que ele consegue organizar os painéis de uma forma bem peculiar. Essa forma dele organizar os painéis é ótima para mostrar as expressões faciais dos personagens. Você vai vendo de forma mais detalhada como os personagens vão de uma emoção para a outra. E por falar em expressões faciais, eu tenho que dizer, eu adoro como o Fujimoto desenha caretas. Simplesmente demais. Eu gostei de como a Fujino se esforça bastante, mas mesmo assim não consegue se satisfazer com os próprios desenhos, chegando a um ponto em que ela desiste. Isso é algo muito comum na vida, é fácil se frustrar perante alguém que é melhor do que você em alguma área que você gosta. Muitas vezes chega a ser intimidador. A Fujino deveria se comparar com o que ela era antes, e não a Kyomoto. Se ela fizesse isso, ela perceberia o quanto ela tinha melhorado. É um risco muito grande se comparar com outras pessoas. Porém, depois de desistir, ela descobre que a pessoa que ela inveja admirava ela, algo que deu motivação necessária para a Fujino continuar. Na verdade, as coisas deram tão certo entre as duas, que elas acabaram trabalhando juntas, fazendo alguns mangás e até mesmo publicaram um depois de muito esforço. Com tudo dando certo, Kyomoto tinha decidido que queria ir para a Escola de Artes de Yamagata. Fujino fica irritada e desmotiva ela para não ir, inclusive falando um monte de coisas desagradáveis para Kyomoto. Kyomoto mantém a sua decisão, já que ela queria ser uma artista melhor. E por falar nisso, os diálogos dessa história ficaram ótimos. Os personagens realmente parecem com seres humanos. O fato da Fujino ter falado tudo aquilo para Kyomoto mostra como nós podemos ser extremamente egoístas, mesmo com aqueles com que nós nos importamos. Após isso, elas se separam. Fujino continua com seu mangá, e a Kyomoto continua se esforçando na escola de artes, para ser uma artista melhor. É por essa parte que nós temos duas horríveis notícias. A primeira foi sobre o ataque à escola de artes, e a segunda foi sobre a morte da Kyomoto. Após isso, a Fujino precisa de um tempo, como qualquer outro autor ou autora. Algumas vezes eles precisam parar devido a problemas em suas vidas. E durante o hiato do seu mangá, Fujino olha para trás, Look Back. Ela vê como as coisas poderiam ser diferentes se ela não tivesse tirado a Kyomoto daquele quarto. Talvez assim, a Fujino, depois de ter seguido um caminho diferente, pudesse ter salvado a Kyomoto. Prosseguindo, nós temos o monólogo da Fujino. Eu tenho que confessar que essa foi a parte que eu mais gostei na história. Ela disse que ela não gosta de desenhar mangás, e que é um saco. Realmente, exige muito esforço, exige tempo, exige criatividade e exige muito do autor ou autora. Então é fácil de compreender o porquê dela não gostar de desenhar mangás. Porém, ela faz uma pergunta no final do monólogo, que é realmente muito interessante. Se ela não gosta disso, então por que ela continua desenhando? Bom, a partir daqui nós não recebemos uma resposta.
No caso, uma resposta com palavras. Porque quando ela faz essa pergunta, vários momentos dela com a Keomoto são mostrados para nós. E nós podemos ver o quanto a Keomoto gostava do trabalho da Fujino. E eu acredito que esse seja o motivo dela continuar como autora. A Keomoto se foi, mas ainda existem um monte de pessoas que gostam das obras da Fujino. Como você poderia parar quando as pessoas amam as suas criações, quando cada uma das suas páginas consegue satisfazer milhões de pessoas pelo mundo? Eu acredito que esse seja o motivo que levou a Fujino a não desistir do mundo dos mangás. A Keomoto motivou ela logo depois dela ter desistido quando ela ainda era uma criança. E agora ela não parou porque existem milhões de pessoas que adoram aquilo que ela cria. Essa é uma mensagem muito boa, posso sem sombra de dúvidas usar ela em minha vida. Eu de forma nenhuma sou alguém como Fujimoto, que consegue criar obras-primas, mas eu realmente gosto de fazer com que vocês tenham uma boa experiência. Gosto de saber que vocês gostaram dos mangás que eu recomendei. Nisso eu realmente me identifico com a Fujino. Agora mesmo eu estou preparando esse vídeo para vocês de madrugada. Então sim, essa foi uma história muito boa. Não acho que foi excelente. Enquanto eu lia, eu senti como se faltasse alguma coisa, mas ainda assim não tive uma experiência negativa. A minha nota para Look Back é 8,5. E isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo Look Back, ok?